Bando de loucos, boa noite. Terça-feira, 4 de junho. Caralho, junho. Já começou falando palavrão. Estamos em junho. Mas merece, né? Não, merece, mas assim, sem a abertura do Bando de Loucos, esse programa fica vazio. Semana passada, Jô, nós quase choramos aqui. O Jô tentou É, improvisar um Bando de Loucos, isso, posso porque. Mas rir, não né? dá. Não, vocês esquecem que eu vi depois, né, o programa. Então não tem nada desse drama aí. Mas teve num. Não. Foi. Como é que fala quando é. Fora das câmeras? Foi. Em off, Em foi em off, off. foi em off. Bando de loucos, boa noite. Direto do Pocket Studio, 15 graus em São Paulo. Terça-feira, um sábado triste, né? Diz que a torcida do Corinthians no Twitter tá falando que o jogo estraga final de semana, né? Porque você fica ansioso até sábado à noite pra vir o jogo, aí tem aquelas merda e a gente passa o resto do final de semana, que é o domingo, sofrendo porque perdemos do Botafogo em casa, 1-0. Átila, boa noite. Joel doente de casa, mas aqui com a gente, né? E aí, É senhores? isso aí. Cara, eu sou o mais pessimista da turma sempre, vocês sabem. E nós estamos lá embaixo da tabela. O campeonato é longo. Eu também acho. É melhor começar mal do que terminar mal. Sem dúvida. Mas a preocupação, assim, acho que o time tem uns ajustes bons sendo feitos. A gente vê algumas evoluções. Mas, cara, não dá pra ficar. A gente vai brigar pra não cair de novo, né? E isso aí é. O campeonato é um campeonato difícil, todo jogo é difícil, a gente sabe disso. E quando você distancia muito, nem pensando em uma ambição muito grande, mas em estar numa posição confortável na tabela para não passar mais o campeonato inteiro sofrendo, parece que tá cada vez mais complicado. Total. E aí, Joelito? Com essa voz de sei lá o quê. Cara, eu sou um cara otimista. Mas, depois do que eu vi no sábado lá no campo, eu vou concordar que a gente vai brigar ali de 10º para baixo. E eu tenho uma questão que não é nem uma questão tática, tá? Eu fiquei impressionado com o vigor físico do time do Botafogo, cara. É. É muito diferente estrutura corporal de jogador, cara. Os dois atacantes, depois a gente vai entrar no detalhe, mas assim, me deixa preocupado que eu acho que a gente parece estar jogando sub-17, sabe? Sub-20 contra o profissional, cara, porque tá faltando físico no elenco, tá faltando força, cara. E aí, para mim, é parte física mesmo, não é nem uma questão de capacidade técnica, tá? Para mim, acho que é físico mesmo. Então, mas só fazer um parênteses, eu acho importante isso que você falou, Jô, porque eu trabalho com preparação física diferente o esporte, mas eu já falava disso muito ano passado, só que a gente falava, pô, é o Renato Augusto, é o Juliano, é um grupo envelhecido. Aí eu via no campo, cara, eu ficava indignado de ver, parecia que estava vendo o jogo do Master. Assim, a velocidade do jogo, a intensidade do jogo. Agora é mais preocupante ainda que nós estamos com uma molecada, né? Assim, o time é média, o time é, acho que, eu não sei a média de idade, mas não é alta, né? Não é alto. Não é Não se alta. compara ao que era 23, por exemplo. Então. E eu acho que, assim, alguma coisa no departamento lá que você vê o time muito abaixo fisicamente. Isso aí é uma coisa, teoricamente, menos difícil de arrumar, mas é muito preocupante, porque é um diferencial, né? Um grande diferencial quando o campeonato é nivelado. Assim, ó, pra colocar essa questão física em perspectiva, acho que tá claro que 24 para 23 melhorou, até pela renovação toda do plantel. Os caras que chegaram com uma disposição diferente. Então você pega o próprio Ranieri, que acho que é o maior exemplo disso. O Félix, comparando com o Gil, é um cara que tem muito mais explosão. O Kaká versus o Bruno Mendes, a mesma coisa. Né? Então você tem uma melhora. A gente viu jogos muito intensos do Corinthians em casa. A gente falava, inclusive, da diferença de dentro e fora de casa. O jogo com o Fluminense foi assim, o jogo com o Fortaleza foi assim. É que eu acho que a comparação que a gente tem no sábado, e o Joel tava lá no estádio, eu também tava, é que por mais que a gente tenha evoluído, a gente não tá na ponta dos cascos. Então, quando você compara essa parte da intensidade física com o Palmeiras, por exemplo, talvez seja a maior referência, que é um jogo extremamente físico. O Botafogo, se não for tão se não tiver na mesma prateleira que o Palmeiras nesse quesito, é o segundo, porque o Flamengo não tem essa intensidade, porque tem um elenco um pouquinho mais velho. Cara, os caras do Botafogo de fato tem isso, então ainda juntou essas duas coisas. E no sábado, Joel, a gente conversava ali com o pessoal, eu conversava com o pessoal que tava mais perto de mim, o Joel ficou umas 3 fileiras abaixo de mim, então a gente se fala por libras ali, né? Xingando e Eles ficam gritando. xingando por. É. Puta, cara, o Ranielli abaixo. Sentiu o Ranielli cansado, sentiu o time
Sim. parece ter sentido a sequência. Pô, mas tinha jogado na terça-feira, beleza. Mas aí, cara, uma questão fisiológica que a gente não sabe, mas foi o sentimento que ficou ali, né? Dessa questão física, e isso foi, na minha visão, totalmente determinante pro jogo. Então, assim, acho que a gente já entrou aqui falando do jogo, já entrou falando dessa dimensão física, né, Joca? Acho que é um bom ponto que você já trouxe logo no começo. Mas acho que tem outros aspectos, tanto da parte tática quanto da parte técnica, que os caras também estão na nossa frente, né? O time do Botafogo hoje não é líder à toa, é um time que, cara, fez um dos maiores papelões da história do Campeonato Brasileiro no passado. Inacreditável. Inacreditável. Né? Inacreditável. Mas, cara, é um time que manteve a base. Forte, você vê, o Tiquinho Soares, que era o centroavante titular do ano passado, entrou no segundo tempo. E o cara entrou faltando, acho que, uns 25, 30 minutos. Cara, o cara é grandão, porte e tal. Deu mais trabalho ali. Aquele final, sobretudo depois que eles fizeram 1-0, quando eles deu espaço e o Botafogo jogou bastante na transição. Mas acho que essa questão física foi bem determinante no jogo de sábado à noite. Eu fiquei impressionado com a força física do Botafogo, principalmente dos dois atacantes. Cara, os nossos zagueiros, em disputa no homem a homem ali, não ganhou uma dos caras. Os caras botavam o corpo na frente. Tudo bem que os caras tecnicamente são muito bons, tanto aquele Luiz Henrique como o Júnior Santos, se eu não me engano. Os caras são bons de bola. Kaká e Félix Torres. Cara, os caras são bons de bola demais e tem um vigor físico do caramba. E o Hugo, a gente fala, pô, mas o Hugo tá melhorando. Mas mostrou que não dá. Quando pega um cara técnico que tem força, o Hugo tomou todas ali na esquerda. A gente perdeu o jogo ali, cara. Entendeu? Mas e o meio de campo? Como foi o meio de campo? Então, aí acho que entrando no aspecto tático do jogo, cara, o Corinthians fez uns 10, 15 primeiros minutos muito bons, na minha visão. Muito bons no sentido de repetiu aquele padrão que a gente estava vendo, que a gente viu no jogo de terça-feira, com o Garra e Coronado trocando. Tem até uma bola muito boa ali que os dois trocam, abre o Mateuzinho, o Yuri tá entrando sozinho dentro da área e o Mateuzinho errou o cruzamento. Isso é nesses detalhes que às vezes uma bola entra e o Yuri poderia ter feito 1-0 ali com 10, 15 minutos. A gente viu, por exemplo, lembra que a gente falou na terça passada, depois do jogo, que ter os dois meias e eles concentrando as ações ali no meio, deixou o Wesley várias vezes no 1-1. Cara, o Wesley ficou, de novo, ele teve várias chances no primeiro tempo, só que ele tava numa noite horrível, o Wesley errou tudo, mas do ponto de vista tático, a construção para que ele ficasse no 1-1, aconteceu. Só que, cara, ele não tava numa noite feliz, tanto é que ele foi substituído e precisava mesmo, porque é aquele, tipo, o Antônio deixou ele o primeiro tempo inteiro e acho que mais uns 15 ou 20 do segundo tempo. Chega uma hora que você fala, velho, tira, até porque é moleque, tipo, pressão e tal. Então, assim, cara, foi um começo bom, só que é isso, o time do Botafogo com mais cancha, a hora que percebeu a dinâmica, começou a fechar os espaços, é aquilo que eu concordo com o Antônio, que ele tem falado bastante. A gente não joga sozinho. E aí entra a segunda questão, né? Foi só o segundo jogo dessa formação. Então a gente pegou um time consideravelmente mais fraco, fez um puta de um jogo, meteu 3-0 em casa, pra pegar o líder do Campeonato Brasileiro. Um time que tá em formação, a segunda vez que joga junto, os caras fecham os principais espaços e com as virtudes que eles têm, foi um jogo mais complicado. Mas eu achei que o meio de campo, cara, assim, tirando o Ranieri um pouco abaixo e tal, não fez um jogo catastrófico. Mas os caras são melhores, entendeu? Não sei qual foi a tua visão, João. Eu acho que o primeiro tempo foi igual. Acho que foi um jogo, né? Não teve muito perigo dos dois lados, um jogo equilibrado. A impressão que eu tive, a gente não conversou, Pedro, logo acabou o jogo, é que quando começou o segundo tempo, o Corinthians entrou num ritmo de administrar. E aí ficou tocando bola como se um 0-0 fosse um belo de um resultado. Entendeu? E o Botafogo começou a tentar mais o jogo. Aí fez o gol. E aí você vê que é isso que me deixa com raiva do Corinthians, cara. Que depois que tomou o gol, foi onde teve mais chance, que o time saiu para o jogo. Então, eu acho que teve um erro ali. E aí eu não sei se é vestiário, eu não sei se os caras estão cansados e entram desconcentrados no segundo tempo, mas a gente perdeu o jogo nos 20 primeiros minutos do segundo tempo. O time entrou muito mole, cara. Muito mole, sem querer jogo. O time queria passar o tempo. A gente perdeu nos 20 primeiros minutos do segundo tempo o jogo, cara. É isso, cara. Eu não vi o jogo. Eu tava viajando, não consegui ver o jogo, que eu acho assim... Eu já falo, faz tempo que vocês acompanham aí nossa enorme audiência rotativa.
laterais do Corinthians é um ponto, assim, pra mim é o principal ponto de carência técnica mesmo, são as laterais. Pra mim o Fagner não dá mais, mas o Mateuzinho é pior. E aí o Hugo também, ele melhora um pouco, ele faz algum jogo bom e tal, mas não é um cara que você pode confiar. O Palácio desapareceu, acho que ele tá Tá em transição. na isso tá em caixa, na transição. caixa do leite. Tá no ônibus. Tá na Tá na caixa tá do na caixa do leite. leite. Foi Conhece essa, sequestrado, Jô? lembra da caixa do leite? Caixa do leite, quando eu punha os caras aqui desaparecido. O Palácio tá na caixa do leite. E aí, cara, você fala, meu, não temos laterais. Pra mim, o que eu sinto falta no meio de campo, várias vezes, eu sinto falta. Eu vejo o Ranieri pegando, eu vejo o Bidon em evolução, eu sei que tá sendo construído um time, é um time em construção, mas pra mim falta pegada ainda, falta um time que morde mais. Tiveram alguns jogos que conseguiu morder, mas ainda falta. Eu sinto que falta isso, um time mais duro de ser batido na questão física, na questão de intensidade mesmo. Eu vejo o Corinthians cair em intensidade, até contra o Fortaleza eu reclamei que caiu, vocês viram diferente e tal, mas eu vejo caindo em intensidade, e aí não é um fim do mundo perder Botafogo de 1-0? Não é. Como o Peta disse, é um time sólido, segunda temporada sólida, tal, apesar do papelão que eles fizeram, Uhum. mas é um time sólido. Mas o problema é quando você vem construindo resultados abaixo, perde, abaixo, empata, perde, você vai ficando lá embaixo da tabela. Hoje a gente tá numa zona de rebaixamento com 2 jogos a mais, eu acho que os caras que estão atrás. Acho que o Criciúma tem 2 jogos a menos, né? Então, Por causa dos jogos passados. e aí a pressão cresce, é um time que ainda tá em formação, e aí tem a molecada. Então, uma preocupação a mais. E é tudo. Não é nem um milho pra bode, né? É um milharal inteiro Tudo. pro bode da imprensa construir em cima. Porque, cara, a gente começou hoje falando, vocês falando, eu sou mais pessimista e tal. Eu acho que um pouco da nossa função aqui é tentar se afastar dessa trolha que a gente vê todo dia e que os caras ficam tentando formar a opinião de grande parte da torcida e tentar colocar. Puta, cara, os resultados do brasileiro são uma bosta? São uma bosta, não dá pra falar. Nós estamos com... Agora, o desempenho dos jogos que a gente fez... Não é proporcional ao resultado. Não é proporcional. Teve jogos horríveis, como o do Juventude, e teve jogos que a gente merecia ter tido resultados Fortaleza. melhores. O Bragantino era pelo menos para ter saído de um ponto lá de Não, Bragança. Fortaleza. O Fortaleza era para ter ganho esse jogo em casa. O seu goleiro do Fortaleza, que foi o Manuel Neuer naquele jogo, e tomou, acho que 3 perus seguidos nos 3 jogos seguintes. Quem tiver curiosidade, só olhar. Isso acontece bastante com a gente. Eu sei, beleza. Aí acho que tem uma questão de falta de efetividade do nosso time, tem até um dado aqui das conclusões e tal. Então, assim, cara, você não vê um desempenho tão ruim para ter essa pontuação, mas a vaca fria é que a pontuação é essa, cara. Então, na zona de rebaixamento, o jogo de sábado pra mim é um pecado, porque, puta, cara, era aquele jogo pra lotar a arena como lotou, tinham 42 mil no sábado à noite lá, 17 graus, 16 graus, 9 horas da noite, pra ganhar, fazer mais 3 pontos e ficar 10 dias, porque agora a gente fica 10 dias sem jogar, né? Vai jogar com o Goianiense fora só dia 11. E ficar tranquilo. Só dia 11? Terça-feira, semana que vem, se não me engano. É isso? Terça ou quarta da semana que vem. Isso. Então acho que tem uma questão de desempenho e. Então, mas e você os vê, resultados. agora a gente pega o Atlético Goianiense fora, que é um jogo encardido, um jogo que eu quero Encardido. muito, quero ver Muito encardido. a postura do É time. isso, concordo com você. E eu tenho muito medo da postura do time. Já faz alguns anos que eu tenho medo da postura jogando fora, já falamos disso, repetindo isso. E aí pega o São Paulo. São Paulo em casa. Então, cara, você vê que é só. A gente sabe disso, isso não é novidade pra ninguém, mas é jogo duro atrás de jogo duro. Se o time não criar uma casca rápido, não conseguir fazer uns resultados aí, vai ficar sofrendo muito mais do que espera. Um time em formação, que a imprensa contra, isso aí vai somando. A política, só tem notícia ruim da política. Só, nós vamos falar disso depois. E aí, cara, é preocupante. É isso. Cara, hoje é uma enxurrada de notícia ruim hoje. Vamos falar disso. Vamos Mas falar tem disso. alguma boa? Quanto tempo que não tem uma boa? A única boa que eu lembro é o patrocínio milionário, o maior patrocínio. Já Que aí tá virando ruim. tá virando ruim. É isso. A exatamente melhor isso. notícia do ano tá virando ruim. Ó, e só um dado aqui, depois, na semana passada que eu entrei lá da Arena, depois eu vi vocês comentando e tal, e tá todo mundo falando disso, né? Puta, o Corinthians contra os times da Série A. E de fato, é isso, né? Uma vitória, 3 empates e 5 derrotas. É um aproveitamento de 22%. Aí, olha só. São 6 gols marcados, 3 deles contra o Fluminense, há de se dizer. 10 gols sofridos.
E aí é que entra o problema pra mim. Fez 3 de 16 chances claras. Que foram as 3 do Flu. Das chances claras, né? Da forma como eles contabilizam aqui. E tomou 10 gols. Fez 3 de 16. É uma pontaria que são 22,7 finalizações para marcar um gol contra esses times. Então, assim, cara, em algumas 3 semanas atrás, 3, 4 semanas atrás, a gente fez até um programa aqui, um dos episódios foi Procura-se Criação, lembra? Quando a gente olha para os números, cara, acho que até evoluímos nisso, porque as chances elas estão sendo criadas, mas o que a gente viveu lá em 2017, lembra? 2017. Criava 3 chances E fazia 2 gols. e metia 2 gols. Entendeu? Era isso. Não tá entrando. Você quer saber quantos chutes o Botafogo deu no gol? 2. No jogo. 2. O Corinthians chutou 7. O Corinthians deu 16 finalizações. O Botafogo fez 9. 2 no gol, 1-0 pros caras. Quantos no gol o Corinthians fez? 7 no gol. 7 chutes no gol. Então, assim, cara, pra mim o negócio tá aqui. Aí já vi o Antônio falar, né? Puta, cara, falta um pouco de capricho. É uma questão de refino técnico ali, puta, na hora de finalizar, ou de acertar o passe pra deixar o companheiro de uma forma decente pra fazer o gol, né? Não é só a finalização, são as coisas que antecedem também. Mas tá aqui, cara. É aí que pra mim não conversa, pelo menos o que a gente tem visto de desempenho com o resultado. Mas o fato é que o resultado é esse, cara. Da mesma forma que a gente pode tirar e ponderar tudo que for. Ah, mas os times lá da Série B do Campeonato Paraguaio, do Campeonato... Cara, os resultados foram bons na Sul-Americana e estamos avançando. Na Copa do Brasil da mesma forma. Então, assim, é foda porque a gente sabe o que vai ser criado em torno de clima em cima disso. E acho que talvez um pouco da nossa função aqui seja essa, cara, de tentar trazer um pouco de racionalidade para análise. Acho que não é terra arrasada, tá ligado? Tipo, acho que é só esse meu ponto, sabe? Não é uma questão de terra arrasada. Tem muita coisa para melhorar. Mas, cara, é um time que tá em construção, né? Então, é foda, vai oscilar. Os meninos mesmo, falando do Wesley, é o principal jogador do time na temporada, certo? Cara, vai oscilar, vai fazer jogos brilhantes, vai fazer jogos bosta igual fez sábado, cara. Não tem jeito. Feliz ou infelizmente é a situação que a gente tem de um time que tá em reconstrução. Não sei o que vocês pensam disso, mas Então, é foda. aproveitando que a gente falou da idade do time, o Corinthians é o 4º time mais novo na média de idade. Com 24 anos e 24,87. O mais novo é o Bragantino com 21,72. Mas o Palmeiras é 28, 24,39. Então a gente tá com 24, a gente é o 4º time mais novo. Uhum. Então, a gente deu uma renovada mesmo, né? Não, total. Total. Eu falei disso umas 2 semanas atrás, que a gente vê o time jogando, a gente não, né? Tem partidas melhores, partidas piores, normal, mas não é um time que você fala que é ruim, né? Não é um time ruim, você vê boas perspectivas no time. Você vê bons jogadores, você vê o Garro, você vê o Coronado, você vê o Bidon, você vê o Ranielli, você vê o Félix Torres, você vê o goleiro, o Carlos Miguel, você vê um time sendo montado. Mas é que falta realmente punch pro time, sabe? Aquele cara que sobe no ringue, ele tem uma técnica boa, mas ele não tem pegada. Uhum. Ele vai trabalhar bem, só que você fala, cara, ele vai perder no 7º, ele vai perder no 8º. Ele faz 8 rounds bons, mas sabe que ele não vai conseguir. Teve uma luta esse final de semana que foi bem isso. Um cara novo lutou com o russo lá, com o Bivol, e ele fala, cara, o cara é bom. Ele não é ruim. Mas ele bate e não acontece nada, entendeu? Então eu vejo o Corinthians. E o sofrimento é o seguinte, né? A gente vive de título, não vive, o time não vive, o Corinthians não vive de título, mas a real é que um time em construção, com uma diretoria Inexperiente, nova bagunçada e fazendo cagada. E um time com, assim, se vai bem na Sul-Americana, mas é eliminado, sei lá, nas quartas, e cai no Brasileiro, ou fica na zona de rebaixamento, vira uma bomba, vai embora o técnico, vai embora não sei o que, não dá tempo de você organizar um time, entendeu? O Corinthians não tem tempo de fazer uma temporada, se faz uma temporada mediana em tudo, talvez tenha tempo, mas se não vai ter tempo. Mas é isso que eu falo eu tava comentando aqui da nossa função, cara, porque eu acho que eu fui um dos maiores críticos de nós 3 aqui do Antônio. E acho que tem críticas pra cacete. O cara também tem o seu nível de inexperiência. Não vai chegar, não é treinadorzão que vai chegar e vai resolver. Mas, cara, o cara tem evoluído. Tá errando pra cacete ainda, mas tá evoluindo. Tá dando padrão. O time sabe como joga. Então, assim, a gente precisa tentar, com a nossa
força aqui do que a gente fala e nas interações que a gente tem e tal, cara, tirar um pouco disso, sabe? Porque senão fudeu, senão tudo tá errado, cada 6 meses troca técnico e a coisa não vai pra frente. Você olha os lances mesmo do jogo de sábado, antes do 1-0 dos caras, teve chance pra abrir o placar, cara. É isso que é foda. Teve essa jogada que eu falei do Yuri. Teve uma jogada ensaiada, Joel, você deve lembrar, que foi uma falta, quase no escanteio, que o Coronado rola pra trás e o Garro tá entrando no meio da área, ele fura, é pra fazer o gol. Aí teve a bola do Yuri, que ele tava dentro da área e dá aquele chute escrotíssimo, que a bola sai na lateral, mas era uma finalização dentro da área. Depois o próprio Yuri mete uma bola na trave, que ele sai na esquerda, uma bola de primeira do Garro, uma puta jogada. O Fausto Vera Romero, chuta uma raspando a trave. o Fausto Vera chutou, aí já tava 1-0. O Fausto Vera chuta uma raspando a trave. O Romero faz uma jogada pela esquerda depois que ele entrou no lugar do Wesley. Ele tira o zagueiro, abre o gol inteiro, ele também chuta horrivelmente pra fora. Então, cara, daqui do que eu tô lembrando do que rolou, entendeu? Tipo, então é foda, cara. É foda. Acho que a gente precisa ser corintiano, acreditar, criticar o que tem que criticar, mas ter paciência, cara, porque senão Mas no geral, vai ser foda. mas no geral o trabalho do Antônio, você vê assim, é o que você falou. Não é excelente, mas ele você vê que tem um trabalho ali. Sim. Você vê o time jogando bola às vezes, tal, que eu acho que falta realmente maturidade, falta e assim, e precisa, né, de alguns reforços aí, precisava dar uma enchida no elenco, de qualidade no elenco. Eles falaram que vão buscar agora na janela do meio do ano. Torcer pra vir nos caras que a gente fez. Cara, Félix A Torres. janela foi boa. A montagem do time. Não pagou o Félix Torres, você viu? Diz que atrasou agora 15 dias. 15 dias atrasado o Félix Torres. Eu sempre. Assim, ó, aí uma outra coisa, só pegando esse gancho que você falou. Toda vez que a gente fica muito tempo sem jogar, eu gosto de tomar cuidado. Porque faz 15 dias. Tudo no Corinthians vaza. Tudo. Há 15 dias não vazou. Aí agora que não tem jogo, vaza. Aqui, né? Os caras não têm o que postar, precisa de clique e eles postam. É a mesma coisa da nota da Vai Debet. Nós estamos dia 4 de junho. A notificação extrajudicial foi dia 27 de maio. Tá saindo agora? Tudo no Corinthians vaza. Sim, a gente precisa começar como torcedor a perceber que também tem um método do outro lado. Cara, é foda. Beleza, atrasou. Tá tudo certo. É uma bosta. A gente sabe, é uma questão, às vezes, de casamento de fluxo de caixa. Mas agora, os caras estão... Faz 15 dias, tá saindo agora. Enfim. Mas falando da janela. Falando da janela. Não, mas é pertinente. Sim. É pertinente. Falando da janela, eu acho que a gente teve. Você viu, pra mim, o Félix Torres é um belíssimo zagueiro. Concordo. A gente subiu o Bidon, efetivou realmente o Bidon. O problema é que dura pouco, mas é um moleque com muita capacidade. Ranieri, pra mim, é uma das melhores contratações nacionais aqui dentro de janela. Eu não sei, eu não acompanho os outros times, mas acho que é uma bela... Que time da Série A não precisa do Ranieri? Então. Tem 2, 3 de falar, puta, não precisa de um cara como o Ranieri. Então, o Ranieri quando, veio do Cuiabá. E o cara que realmente entrega. Entrega pra cacete. O Garro e Coronado, acho que são... o Coronado fez um jogo excelente, mas é um cara que a gente vê que tem qualidade. Se ele vai entregar ou não, é outra coisa. Mas eu já falei disso, eu acho impressionante. Os caras, quando vêm no Corinthians, cara, tem uns caras que vêm pro Corinthians que não dá pra entender. O próprio Fausto Vera. O exausto. Cara, eu tava vendo hoje, Jô, sabe quais foram as 5 contratações? Esse número, o Peta falou, é contestável, porque às vezes envolve salário mais baixo, salário mais alto, mas as 5 contratações mais caras de 2019 pra cá. Eu vi um dado hoje. Fausto Vera tá nela. Primeiro, Fausto Vera. Segundo, Luan. Terceiro, Yuri Alberto, mas deve ter sido mais. O Peta foi jogador para lá também, mas não é contabilizado isso. É dinheiro pago na compra do jogador. Por exemplo, o Coronado não foi pago, mas puseram no salário. Então. Tem luva, né? Entra como luva. Mas pagando o jogador. Primeiro, o exausto Vera. Segundo, Luan, que não é o exausto, né? Morto, veio direto do necrotério para cá. Terceiro, Yuri Alberto. Seus altos e baixos tem números bons, mas a gente deve no campo, dar umas caneladas, mas é um cara que tem entregado momentos melhores, momentos piores, mas dentro desse perfil. Bruno Mendes é o quarto. E o quinto, Cantídio. Dos últimos 5 anos. Mas em compensação, tem até um cara que eu tô acompanhando mais, que é o Kaká.
no canal no YouTube dele, chama o Canal do Povo Escolhido. É um cara muito bom, faz os vídeos sozinho e tal. Nosso perfil aqui, fala Mas palavrão pra o cacete e nome é tal. legal, hein? Não, legal pra cacete o O nome. nome é muito legal. Canal do Povo Escolhido. E ele fez uma conta, a montagem desse elenco, todo mundo fala, gastou 130 milhões e tal. Primeiro, né, gastou 25 no Pedro Raul e 0 num outro jogador, né? Então tem isso. Ele fez uma conta, posso estar errando no número aqui, mas na média o Corinthians gastou 1,4, 1,3 milhões de dólares por jogador. Se você for pegar, é pouco. A gente contratou 10 caras. Entendeu? Então, assim, do ponto de vista de janela, que era o que você estava falando, cara, foram boas contratações pro nível de investimento que a gente fez e tal. Então, se tiver a mesma sabedoria para escolher, com o Fabinho Soldado lá, que parece que tá fazendo um bom trabalho, organizando a casa ali no futebol e tal, cara, pode reforçar para ter um segundo semestre um pouquinho mais Não, mas sabe o decente, que eu né? não consigo entender? Quanto pagou no Raul, Gustavo? 25, Pedro Raul, desculpa, Pedro Raul. 25 milhões, né? 25 milhões de reais, Pra ter, aparentemente. pra ter conversa agora que vai emprestar o cara. Então, mas aí é isso que eu falo. Quem falou que vai emprestar o cara? Não, mas Mas você entendeu? É isso que eu falo. Porque não tem, os caras não têm o que postar. Aí essa porra pipocou de ontem pra hoje em todos os cantos, entendeu? É foda, cara. não, mas Antigamente. se emprestar é foda, né? Eu concordo. Isso é foda. Eu Você também paga concordo. 25 milhões em janeiro pra emprestar o cara agora, 25 milhões você trazia vários caras bons, né? Então, eu concordo contigo, cara, mas precisa esperar as coisas acontecerem, entendeu? O problema é que no Corinthians a gente sofre, debate, se estressa, tudo pela véspera, entendeu? Porque as coisas sempre acontecem antes. Eu, por exemplo, achei que o Antônio errou no sábado. Os últimos 10 minutos, eu não lembro qual foi a última alteração que ele fez. Era o Pedro Raul que tinha que Era entrar. ele que tinha que entrar, cara. Ele botou o Romero. Mas acho que ele já tinha botado o Romero no Ele final. botou o Romero e o Fausto Vera. Então, o Fausto. Ele bota o Fausto no final. Cara, eu não teria colocado o Fausto, cara. Não teria colocado o Fausto. Quem saiu? Ele tirou um dos volantes. Acho que ele tirou o Raniel e deixou o Bidon. Não, o Bidon já tinha saído. Tirou o Ranielli. Não, ele tirou o Kaká. Ele tirou o Félix Torres, jogou o Kaká pra direita e recuou o Ranielli pra zaga. Acho que foi isso que eu ele não Nem gosto lembro, disso. tá tão nervoso que eu nem lembro, cara. foi isso que aconteceu. Mas, cara, pra mim era jogo pra Pedro Raul. Eu não sei quem que ele tiraria ali. É bola na área e Tá vamos perdendo o jogo, bota o cara lá. É a única coisa que o cara sabe fazer. Pivô e cabecear. Pivô e cabecear. Pelo menos é um cara pirulão ali. No cruzamento, no escanteio, como ele já fez. Aquele jogo com o Santo André, lembra? O Santo André empatou 2-2, botou o cara, Coronado cruzou, na cabeça dele o cara empatou. É pra essas coisas, entendeu? Então, assim, eu também, se emprestar, eu acho que vai ser uma puta de uma cagada. Vai ser uma puta de uma cagada. Entendeu? Só que eu acho que também a gente sofre de véspera. 25 milhões, o cara. Cara, às vezes a primeira temporada vai ser uma bosta, próximo o cara faz 15, 20 gols no ano, entendeu? Eu não tô reclamando dele da temporada dele. O que eu reclamo é se emprestar, que é isso que eu acho que é bom. Sim, eu concordo. Não deu nem um ano pro cara, o cara nem jogou, o cara jogou 6 jogos. Os caras estão falando dos últimos 5 jogos, 88 minutos. Mas, cara, não vai jogar todo mundo mesmo. Às vezes você vai contratar, você vai pagar 25 milhões pra ter um cara no banco que ele não vai jogar todo jogo. Mas deveria? Tá bom, nós vamos entrar numa outra discussão. O que eu questiono é a porra da chamada. Aí fica a torcida inteira do Corinthians lendo as porra dos blogs, dos Twitter, e é tudo desespero, é tudo, 88 minutos. Cara, mas é desse jeito. Vai tirar o cara pra dar minutagem versus o Yuri Alberto, que tem mais gol que o Caleri, que tem mais gol que o Hendrick, que tem mais gol que todo mundo. Mas quem falou isso falou do Yuri Alberto foi só páginas de Instagram, tal. Não sei no Twitter se falaram, porque eu não tenho Twitter. Que é do Pedro Raul. Não, do Yuri. Quem falou que o Yuri tem mais gols que esses caras todos? Pouca gente falou. Você não viu na mídia? Não, ninguém fala. Você não viu? Óbvio. Deixa ele ficar 3 jogos sem marcar Eu gol. não vi na mídia. Isso. Eu vi assim, eu vi em páginas que eu sigo do Instagram, ou até recomendações lá do Instagram, colocando a foto do Yuri com o Caleri, quem fez mais gol? Yuri. Yuri com o Hendrick, quem fez mais gol? Yuri. Ele pôs com vários atacantes e foi. Eu tô com a lista aqui, ó. O Yuri, é que isso tem uma semana, não sei se foi dia 22 de maio. O Yuri tem mais gols que Caleri, Luciano, Hendrick, Flaco Lopes, Gabigol, Hulk, Tiquinho Soares, Diego Costa, Ener Valencia, Paulinho, Cano e John Kennedy. Me fala qual desses, tirando o Luciano, que a gente não queria no Corinthians.
Que se chegasse amanhã a gente ia falar, caralho, temos um centroavante. Ainda bem que você falou tirando o Luciano. Tirando o Luciano. Fiquei feliz. Cara. Fora o Luciano, a gente não ia querer o Caleri, o Hendrick, o Flaco Lopes, o Hulk, o Tiquinho, o Gabigol também não queria. Diego Costa, Ener Valencia, lembra? Mas o Gabigol você não queria ele por questões extra-campo, né? Não, eu não queria ele por 2,5 milhões. Então, isso. Gabigol, vem pro Corinthians, teu salário base 700 é 100 mil. conto. A cada 15 minutos que você jogar, eu te dou mais 100. Cada gol que você fizer mais 105, sei lá. E vai... Aí eu quero. Vim aqui pra ganhar 2,5 milhões na teta sem fazer nada. Aqui, porra. Vai a merda. Enfim. Mas só um outro ponto que eu quero falar que eu acho ele um cara bom de bola, mas eu fiquei puto com ele no sábado. Foi o Garro. Porque ele só buscou o jogo mesmo, que eu vi ele correndo, tentando, depois do gol. Antes do gol, eu não vi o Garro tão intenso como depois do gol, cara. E o que eu espero do Garro é a intensidade dele toda hora com a bola, procurando. De novo, a gente já discutiu isso várias vezes, cara. O Corinthians tem uma postura de bosta, cara. O Corinthians, dificilmente ele entra num jogo para arregaçar. Vão entrar mordendo, voando. E o Garro naquele jogo, eu vi o primeiro tempo, falei, cara, ele não tá aparecendo, pode ser. Mas depois que tomou o gol, o bicho virou um gavião, foi para cima. Por que não faz isso antes, cara, o time? Se o time tivesse essa postura no primeiro tempo que teve, depois tomou o gol no segundo, eu não sei se ia ganhar, mas a gente ia sair pelo menos mais feliz do estádio. Porque a sensação do estádio no sábado foi uma merda. Por mais que o Botafogo seja armado, mas a gente saiu de lá e eu saí, fazia tempo. Atila, eu não fui no jogo lá do 5-0 que te marcou lá do Bahia, 5-1. 5-1, é. Eu não fui. Mas fazia tempo que eu não saía chateado do estádio e que no dia seguinte eu acordava de mau humor pelo Corinthians, cara. Porque eu fui no jogo e foi uma bosta o jogo, assim. Eu achei uma... De novo, Pedro, eu sei que chutou mais e tal, mas pra mim tá faltando ainda um pouco de espírito nesse time nos 90 minutos, entendeu, cara? Vou te falar que, cara, foi... A gente, eu já falei isso algumas vezes, a gente tem a oportunidade de muito jogo lá na arena, né? E, cara, quando você começa aí, você começa a perceber algumas coisas que são meio subjetivas do ambiente, do clima. E aí a turma que tava lá, que fica... Até eles me cobraram porque eu não falo, né? O Joel ouviu, ficaram me enchendo o saco lá. Então, seu Mário, ó, eu vim com a camisa pra fazer, só que tá 15 graus, tá aqui, ó, Fiel Mendonça, não sei se dá pra ver aqui, ó, que eles foram lá pra Mendonça tomar vinho, fizeram uma camiseta especial, ó, garrafa de vinho com o símbolo do Coringão. Seu Mário, Marcelo, filho dele, Thiagão, Diogo, todo mundo, tô até olhando aqui pra ver se eu não esqueço ninguém. A gente ficou falando, cara, o Diogo senta do meu lado, o Thiago do lado dele, que são os dois irmãos. Um olhar pra cara do outro e falou, cara, tá estranho. A Gaviões tava estranha. Voltou no segundo tempo. Eu até depois vi uns posts aqui. A gente nunca falou disso muito profundamente. Eu tenho uma opinião meio assim com torcida organizada, mas eu respeito muito e sei que os caras têm um papel. E um dos papéis principais pra mim é isso, cara. É ir ver jogo fora, que os caras vão. E é perfil deles, eu não vou, por exemplo, então eu respeito pra caralho quem tem essa dedicação. E são os caras que puxam as músicas que inflamam o estádio. É o que empurra o time. É o que empurra o time. Eles começam, o estádio vem, eles que dão o comando. Até porque não adianta eu sozinho lá, né? Nós três aqui, não vai. E, cara, voltou do segundo tempo, cara, acho que nesse mesmo tom, eles estavam cantando umas músicas, depois eu vi uns posts aqui de uma galera que acompanha mais, que são umas músicas menos conhecidas, que eles estão tentando emplacar. Só que, cara, isso ali no estádio faz uma puta diferença, cara. Porque a gente ficou os primeiros 12, 15 minutos sem ter aquele primeiro... Então, assim, a gente vai no estádio, cara, os times postaram em campo aqueles 20 segundos, 30 segundos antes de começar, a torcida puxa algum dos cantos super conhecidos, o jogo começa já numa puta temperatura. E o segundo tempo é a mesma coisa, cara. A gente voltou do segundo tempo, o time já veio nessa postura. Eu senti isso, inclusive, da torcida. Então, assim, tava estranho. Mas eu senti isso bem estranho. Mas eu senti isso contra o Fortaleza e vocês dois... Você tava contra o Fortaleza, Jô? Não, você não tava. Eu tava. Você tava. Eu tava também. Eu tava lá embaixo. Eu tava lá embaixo que meus filhos entraram em campo. Isso. Eu senti estranha a torcida, cara. Senti muito estranha. E olha que eu vou no estádio há muitos anos. Acho que vocês vão mais. Agora, ultimamente, vocês vão bem mais que eu. Mas, cara, eu falei, não é a torcida do Corinthians. E foi o que eu senti contra o Fortaleza. Eu não fui contra o Botafogo, mas vocês sentiram isso. Eu não sei se tá acontecendo alguma coisa lá, política, eu não sei, mas, cara, é esquisito. Não, lá trocou também, né? Então eles tiveram coisas muito legais, porque trocou a presidência da Gaviões, foi foi no começo do ano, que também acho que era uma outra chapa lá, uma coisa semelhante ao que aconteceu no Corinthians. Eles fizeram umas coisas legais, então fizeram voltar lá o Poropopó, que era uma coisa que não tinha no estádio há não sei quanto tempo. Só que nesse jogo
eu achei que errou a mão, porque são nesses momentos que a coisa vem, entendeu? E eu só esqueci de falar, o Ales, o Vela também tava lá junto ali, junto com todo mundo. Tava com a família inteira, inclusive. Uma Lá, coisa sabe? clara que eu acho é que assim, é, o time do Corinthians no estádio, na arena, continua sendo mais forte que fora, mas ele perdeu bastante daquele. Porra, uns anos atrás a gente jogava na arena, cara, e aquilo lá era inflamado do começo ao fim e era mais difícil para os caras jogarem na arena. Sim. Isso eu sentia, tanto na questão do gramado, na questão da velocidade da bola, na questão da intensidade do time. E isso foi caindo, caindo, caindo. Eu não sei o papel da torcida, o papel do time, a equação aí qual que fecha, mas eu sinto isso. Em termos de desempenho, ano passado foi horrível, né? Esse ano tá um pouco melhor, mas, cara, não estamos conseguindo ganhar os jogos, né? Pelo menos até então não estamos no desempenho que a gente queria, ou melhor, um desempenho bom, mas com os resultados ainda não vindo. Jô, considerações finais aí do jogo, você que também tava lá. Você viu que eu fiquei tão puto que Cara, acabou o jogo, eu só fui embora, né? Nem te dei né, tchau. né, eu tava puto, mas minha sobrinha quis ver o jogador lá, fiquei ainda mais uns 20 minutos lá, pegando aquele frio. Mas Ela assim, conseguiu falar com cara, alguém, não? não, nunca ninguém fala com ela, tadinha. Entendi. Não, mas Mas, vamos cara, levá-la no CT. vamos. Agora que não tem mais Cara, o eu, goleiro vou- aqui. eu vou falar assim, ó, fazia tempo que eu não saía chateado mesmo, assim, cara, de um jogo. Esse último jogo eu saí muito chateado porque empolgou zero o time, assim, sabe? Igual a gente fala, se o time tá jogando ali, você vê que tem uma vontade extra, alguma coisa a mais ali, eu não sei, tava, como você falou, tava muito estranho. Todo o clima tava estranho, Não o time estranho. tava estranho, o estádio tava estranho. E eu acho que isso pode ser um acúmulo de jogos não bons que eu falo em relação a resultado, sabe? Começa a haver uma descrença de não vai, não vai, não vai, e aí você começa a entrar numa espiral super negativa. Como sair disso? Eu acho que é bem complicado, tá? Por quê? Porque não tem nada ajudando. Não é a É, imprensa que é ajuda, isso. não é o ambiente político que Que ajuda, não ajuda, tem é nada isso. ajudando. É São só eles. Deus. É Não, acender vela para São Jorge. é isso. No jogo passado, lembra que eu entrei de lá e falei, cara, acho que a comissão tá fazendo um bom trabalho aqui de blindar os caras, porque tá performando e tal. No brasileiro tá foda, porque eu tenho certeza que os caras entraram com isso na cabeça. Precisamos ganhar e tal. Então, uma pressão a mais. E querendo ou não, a Sul-Americana que a gente acabou passando, mas a gente fez 2 jogos de mata-mata. A gente fez 2 jogos totalmente decisivos. Os dois últimos Os jogos. 2 últimos. A gente entrou com o argentino para decidir, aí a gente pega o América de Natal também para decidir a classificação e faz mais um jogo com o Racing aqui para decidir. Passou, mas cara, tô falando do componente psicológico aqui que pega nos caras. E querendo ou não, sábado era outro jogo decisivo, cara. Tava todo mundo falando, era uma final pra gente. Perdemos. Porque era um jogo de 3 pontos muito importantes ali, sobretudo para dar esses 10 dias. Não deu. Então, assim, eu fiquei. Eu te ouço, Joel. Eu te entendo quando você fala que você saiu chateado. Eu não vi a questão da vontade como eu não vi, por exemplo, em Juventude lá, que eu fiquei também completamente puto, entendeu? Eu senti que os caras correram, eu senti que eles tentaram, eu senti que, cara, faltou na intensidade, porque o outro time era melhor e, puta, cara, na técnica. Os caras mandaram melhor, tiveram 2 chances, botaram uma pra gol e é isso, entendeu? Fiquei puto, mas eu fiquei com menos essa percepção, tá? Minha percepção. Puto por ter perdido, mas menos com essa percepção de vontade, entendeu? Mas enfim. Eu não consigo entender o time, eu não vi de novo, repetindo, eu não vi, então eu não posso falar, vocês viram, mas eu não consigo entender um time que entra no estádio com 42 mil. Você entrar no estádio vazio é uma coisa, né? Você chega no estádio lá, tem 3 mil negros falando, você fala, pô, mas mesmo assim, com o salário que eles recebem, com a estrutura que eles têm, não dá pra desanimar. Mas, você entra no estádio com 42 mil pessoas e você não tá voando, eu não consigo entender. O time pegando, eu não consigo entender. De novo, eu não fiquei com essa percepção. Eu fiquei com a percepção de que a gente perdeu na intensidade. Sim. Os caras têm uma intensidade maior e, puta, cara, levaram, entendeu? Vários duelos a gente perdeu, alguns a gente ganhou, os que a gente ganhou foram os que, inclusive, geraram as principais jogadas que a gente teve. Só uma coisa que a gente tinha falado e que foi interessante aqui de notar, só pra gente terminar um detalhe do jogo aqui, Carlos Miguel, capitão, né? Então a gente tinha falado disso com o Fagner fora, né? Lesão muscular de fato comprovada, não sabe quanto tempo fica.
Mas tinha essa dúvida, e o moleque entrou, né, cara? 23 jogos de Corinthians, capitão. Eu tava com a expectativa de ser o Ranieri, inclusive. Mas entrou o Carlos, Mas é Mas legal quando o isso, né? Romero entrou, ele ele deu a passou. abraçadeira pro Romero, né? Ele passou pro Romero. Assim como eu acho que quando o Fagner voltar, vai ser ele. E perguntaram isso É. pro Antônio, o Antônio deu a entender que deve rolar um rodízio. Que foi o Carlos e tal, mas eu achei interessante. Então é isso. Voltamos a jogar dia 11 com o Atlético Goianiense. Temos uma folga, né, de Sul-Americana, porque não ficamos na repescagem, então é só em agosto, Sul-Americana e Copa do Brasil, porque agora vem data FIFA, Copa América, Eurocopa e tudo mais. E temos que recuperar no Brasileiro. E na Copa América a gente vai perder o Félix Torres, né? Félix Torres. O cara da Caixa do Leite. O Romero foi convocado também, né? Não sei. O Romero acho que foi convocado. Eu acho que sim. Garro foi? Garro não. Garro acho que não. Garro acho que não. É isso aí. Vamos pro Choquei agora do Corinthians? Agora as páginas. É Choquei barra Cidade Alerta, Nossa. barra Nelson Rubens. tudo, né? Aqui tem de tudo. E aí, vocês querem começar pelo quê? Acho que pela Vai The Bet, né? Que acho que é o tema da semana. É isso? Vamos. Então vamos. Bom, vamos lá. Só recapitulando os fatos aqui. Semana passada, inclusive, vocês comentaram depois do negócio da matéria do Juca lá, né? Eu até mandei um áudio no grupo depois falando que eu não concordava aqui, vou expor para nossa audiência. Cara, a matéria, ela deixa claro, como a gente já sabia, não precisava da matéria do Juca, que tem cheiro de merda. Que tem cheiro de mutreta, isso tá claro. Ninguém aqui é idiota pra achar que não tem. Mas, até agora, inclusive a matéria do seu Juca Kfouri, não liga absolutamente nada do que aconteceu ao Corinthians ou alguém ligado ao Corinthians. É uma empresa terceira, que é uma prática de mercado. Mas precisava, não precisava. De novo, tem cheiro de merda? Tem cheiro de merda. Ah, tem a laranja. Ah, tem a mulher. Ah, tem tudo isso. Tem cheiro de merda. Aonde que essa merda está de fato ligada ao Corinthians? Não tem. Tô falando dos fatos aqui. Você me perguntou assim, Ricardo, vende todo o seu patrimônio e aposta. Você acha que tem merda ou não tem? Eu aposto que tem. Eu só tô falando que o que a imprensa fica vomitando, não sei o que de laranja, não sei o que, ainda não está ligado. Então, assim, é mais uma coisa que os caras movimentam em cima antes de ter os fatos comprovados, entendeu? Mas Só esse é o ponto que eu quero fazer. É que eu acho que os caras não tem como entregar a comprovação, porque é uma comprovação criminal, mas o que eu sei de bastidor, não tenho dado, não tenho prova, não tenho nada, é que o dinheiro foi lá pra dentro. Isso, então. O dinheiro foi lá pra dentro. Perfeito. Então, quando foi lá pra dentro, alertaram o presidente, ele falou que, veja bem, e tá pra explodir aí que foi pra dentro o dinheiro. Porque se o dinheiro vai, cara, é a prática de mercado. Se o dinheiro vai pra agência e fala, eu tenho patrocínio pra trazer, eu quero X%, se você concorda com X%, a intermediação, tá tudo certo. Ela é prática. Mas não é uma intermediação simples e pura. Ela voltou pra dentro do Então, se ela voltou, é isso que eu quero falar. O Juca Kfouri foi lá, apurou, e a empresa de laranja é do laranja, igual o Paquetá, que vai ser banido agora. Do cartão de crédito na ilha de Paquetá, tá ligado? Tipo, é a empresa de laranja do primo do Augusto, do primo do diretor do marketing, da sobrinha do papagaio, do cachorro do diretor do marketing. Fala, tudo bem, é a mulherzinha lá que não tem nada a ver com isso, só que o que eu quero dizer é o seguinte, as pontas elas não se conectaram. E a imprensa tá tratando a parada como se elas tivessem se conectado. E aí a última notícia de hoje é a notificação extrajudicial da Vai The Bet, que foi dia 27. Cara, ela tá fazendo o que qualquer empresa faria. Eu primeiro notifico extrajudicialmente e aviso. Falo assim, cara, se essa porra continuar e se eu entender que tem algum tipo de trolha, eu vou encerrar o contrato. Porque é esse o padrão jurídico que você tem que seguir. Queria até ligar pro Miltinho aí que poderia nos ajudar com esse tipo de questão. Eu vou trazer, ele vai vir. Terça-feira que vem tem jogo? Tem, Goianiense. Mas semana que vem, que dia que a gente vai fazer? Terça, porque é às 7. Das 7 às 9 a gente pode fazer no pós-jogo. Acabou o jogo, a gente entra e grava. Então, vou ver se ele vem aí. Pode ser uma boa. A gente fala do jogo e fala disso. Então, é isso. E uma outra coisa que eu salvei aqui pra falar, porque a Vai The Bet, não sei o quê, ela não tá satisfeita e tal. No dia 31 de maio,
saiu o ranking, ela superou a PixBet. A PixBet era quem patrocinava a gente. A PixBet foi pro Flamengo? Flamengo Foi. e outros não sei quantos times. A PixBet patrocina acho que uns 3 ou 4 times, se eu não estiver enganado. A Vai The Bet, patrocinando só a gente, ficou como a segunda casa de aposta mais seguida no Brasil nas redes sociais. Então, assim, retorno deu. O problema agora é exatamente esse, que é uma tese que os caras estão levantando aqui, eu concordo. Ela já teve o retorno que ela precisava. Que é de Ela passou do visibilidade da negócio pra marca. sair fora. Se ela achar alguma coisa pra sair fora, E não inclusive gastar sem o ter que dinheiro. pagar com o Corinthians e não ter que se comprometer, ela vai achar. Então, que o Augusto e quem tiver conduzindo essa porra, que seja inteligente pra fazer isso de um jeito que não nos ferre mais ainda, entendeu? O que eu acho aí é o seguinte, ó. Eu acho que é um pouco também de malícia, né? Ou não. Mas, por exemplo, existe uma suspeita. Quem é o suspeito? Puta, é o Joãozinho do marketing. Então é o seguinte, eu vou suspender você temporariamente para ter as investigações. Pronto. Pelo menos você está dando um recado que você está tratando o caso e você não está punindo o cara. Fala, ó, vou te deixar aí até acabar a investigação. Então eu te protejo aqui, protejo o clube. Aí ele não faz nada, ele não comunica, ele não faz porra nenhuma. É isso que ainda dá merda, entendeu? É aquilo que a gente falou que falta alguém ali que tem um pouco mais de cabeça, um pouco mais de experiência para fazer. Se o cara solta uma nota dessa, ó, conforme isso aqui estamos investigando, estamos afastando temporariamente, não estamos culpando ninguém, apenas para preservar e para deixar as investigações mais claras, tal, transparentes. Vamos fazer isso e X dias a gente volta com a notícia aqui para falar para você. Pronto. O cara até saiu, né? Ele pediu afastamento ali, mas é aquilo, né? Não é proativo. Então é isso, cara. Tudo indica que tá metido e que o Augusto também tá até aqui. E no meio disso. É isso, porque se ele não faz isso, ele deixa entender Então, que ele tá só no que meio. aí sabe qual que é o pior? É isso que eu falo do negócio do Augusto. Aí no meio disso, ele não fala disso, não aborda o tema de forma formal como presidente do clube e vai dar entrevista lá no canal do Cross, lá daquele outro Zé lá, e fala do departamento financeiro. Aí o Rosalá quase pede para ir embora, pede o diretor jurídico porque não quer mandar o tal do Marcelinho, que é o diretor adjunto. Assim, falastrão pra caralho, fala pra cacete, mas do que tem que falar não fala, entendeu? Então, mas uma coisa que me incomoda um pouco é ver o cara dando autógrafo, é ver um negócio, parece que, sabe, você vê ali e na hora da ação prática é muito ruim, né? E coisas triviais que deveriam ser resolvidas não se resolve. Aí, fraco, né? Emirates, aí não vem. Não sei o que, o estádio não vem. Então, cara, fica cansativo você ver tanta merda acontecendo. Não, eu concordo 100% contigo. O cara é fraco. Só um detalhe. O negócio do Emirates não foi dele, né? É Samir Carvalho, é o cafezeiro. Planta a notícia, deixa lá a notícia, ganha um monte de clique, todo mundo vai lá seguir. Mas ele não falou? Não. Você não falou em nenhum momento. Não, foi o Samir Carvalho, cara. Aí depois, não tem Emirates. Aí todo mundo entra no canal do cara. Velho, a gente precisa começar a ter consciência de que essa é uma dinâmica, ele não cara. falou Emirates. Beta, ele não falou Emirates, mas ele falou que deixou de fechar um grande contrato naquela semana por causa dessa notícia. Mercado Livre. Não sei. A notícia que vários portais deram era Mercado Livre. E não era do CT. E falaram também que não tem, né? Não era do CT, não era naming rights, não tinha nada disso, mas era uma das propriedades de camisa, de clube, alguma coisa que ia ser feita, e que os caras falaram, espera a poeira baixar e depois a gente volta. Essa é a informação que todo mundo apurou. Não era Emirates. Só que aí o que aconteceu? Ele foi lá para ver a final da Champions. E diz que ele viajou para o Emirados Árabes. Aí o cafezeiro já foi lá, levantou, não sei o que, aí aquela efeito manada. Todo mundo vai lá, audiência pro cara. Ele mesmo desmente a própria notícia que ele deu, que não tem mais, e que não sei o que. Então, assim, cara, é muito foda, cara. Nós estamos numa situação muito complicada nesse sentido, cara, porque a diretoria não ajuda, bosta tem de monte, e nós temos uma imprensa que não colabora. Vai colaborar agora? Não colabora. Não vai ser agora que vai colaborar. Em compensação, o treinador mais vencedor do país, lá da Barra Funda, assina um pré-contrato com o time lá da Arábia em dezembro. A presidente tem que ir lá em janeiro e pagar, e os caras estão acionando eles na FIFA, e aqui, ó, silêncio. Nós estamos em junho.
Essa porra aconteceu entre dezembro e começo de janeiro. Não teve um setorista do Palmeiras que vazou a notícia. Ou eles de fato vivem no serviço secreto americano lá dentro, porque não é possível, que nada vaza, ou os caras são muito mais responsáveis, quem cobre o clube, do que vai soltar, do que não vai soltar, o que vai prejudicar, o que não vai. Eu acho, São essas então, duas opções, essas duas únicas opções. eu acho que não vaza. Eu Sabe o que tenho eu minhas acho? dúvidas. Eu acho que não vaza. Eu acho que vaza muito pouco. Eu acho que o problema do Corinthians, de novo, é a polarização de um grupo que é corrupto, que deve estar deve estar, como pode dizer assim, tá devendo para todo mundo no sentido de fez muita coisa errada, que deve estar com o cu na mão, que a única coisa que eles podem fazer para as coisas não virem à tona é derrubar o Augusto. E eles usam de tudo para continuar no poder e continuar tendo dinheiro. Foi foda-se o Corinthians, entendeu? Eu sei. Esse é o ponto. Que é diferente, talvez, de quando o Paulo Nobre chegou lá no Palmeiras, que era o Mustafa, o cara meteu 400 milhões do Palmeiras, conseguiu trazer todo mundo para um lado e faz uma gestão diferente, entendeu? Porque ali entrou um cara que não precisa do dinheiro. Uhum. Tanto o Paulo Nobre e a Leila não precisa do dinheiro, cara. Então, mas literalmente eles não precisam do dinheiro. Então ali para eles, não, desculpa te cortar, Jô. Sabe o que é engraçado? O engraçado é o seguinte, não sei se eu sou ruim de linha do tempo, mas há um tempo atrás a Leila estava sendo investigada pelos conselheiros, patrocínio da Crefisa não sei o quê, e tinha uma corrente muito grande falando que ela não era dona do Palmeiras. Eles querem ela fora. Mas de repente... Mas quem fez isso, então, foi um pouco a torcida, né? E começou com os resultados e o cacete, e a mulher foi lá, e a mulher peitou, olha como ela tem moral política, porque ela peitou a organizada, tirou os ingressos da organizada, falou que não ia pagar mais porra nenhuma, ganhou o brasileiro de virada lá do Botafogo, não foi isso que aconteceu lá? Ela ganhou e ainda falou, aí, ó, ganhou um título ainda para vocês. Pô, os caras Eu acho que eles estão muito mais fechados politicamente com o Palmeiras do que ninguém tá fechado no Corinthians. Eu sei. Todo mundo... É esse que é o ponto. Não, eu concordo, Joel. Só que aí o que eu pego, e eu vou sempre falar da imprensa, é que esse racha político dentro que a gente vive, ele desce pra imprensa. Por quê? Porque daí tem o cara da imprensa que é de um lado e tem o cara da imprensa que é de outro. Ele não deveria ter lado. Ele deveria dar a notícia do que é. E aí o cara começa a dar ênfase mais para um lado e mais para o outro, de acordo com as amarras que ele tem de um lado e do outro. Mas, Pedro, o que piorou... É isso que eu quero dizer. Não, mas o que piorou, eu acho, que para mim não é nem jornalista. Para mim é um bando de cara que tem um Instagram, que conseguir ter uma quantidade de seguidores, e o cara acha que é jornalista e fica postando para ter mais view possível. Eu concordo com você. Só que as maiores polêmicas, as maiores coisas, elas vêm dos canais tradicionais. Porque, na prática, hoje, todo mundo tá atrás de clique. A dinâmica é essa. O algoritmo não vale só pro cara que tem um canal no YouTube. Porque o cara da Gazeta também precisa. Porque o cara da Jovem Pan também precisa. Porque o cara do UOL também... A métrica, ela tá 100% no digital. Então, quando você vê Marco Belo, quando você vê o cara da Gazeta lá, que eu discuti no jogo do... Esqueci o nome dele agora. O Salazar. Esses caras são dos canais tradicionais, cara. Porque eles também estão atrás o Benjamin Bach. O Benjamin falou... Essa semana o Benjamin falou. Cara, anteontem, hoje é terça, ele deve ter falado domingo. O Daverson... Eu não vou falar 100%, porque tem que assinar. O Daverson está 90% fechado com o Corinthians. Ele falou essa semana. O cara foi reintegrado hoje no Cuiabá. Então, assim, não tem responsabilidade mais. Os caras falam o que eles querem, a hora que eles querem, aí amarrado ou não com algum tema da política, ou apenas então somente para fomentar clique, enfim, essas coisas quando não tem jogo, principalmente. E foda-se, porque quem vai cobrar o Benji agora? Quem que vai ligar lá e falar assim, e aí, bonitão, esse teu furo aí, que o cara tá jogando no Cuiabá? Ninguém vai fazer isso, entendeu? Então, assim, eu também acho, cara, tem muito canal, e aí fica independente, internet e tal, mas esses caras, velho, tirando o Samir, que tem um pouco mais de visibilidade, a maior trolha que a gente vê é dos caras dos canais tradicionais, cara. Mas eu acho que piora porque como não tá fechado, alguém cria notícia e fica vazando coisa que esses caras ficam lá só esperando, de boquinha igual peixe em lago. De boquinha aberta esperando o cara jogar comida. Essa transição e é isso que eu acho que acontece. Então, não tá fechado, informação vaza, entendeu? Conversa de vestiário.
treta de jogador, que mas não pagou, que não mas fez não sei o quê. essa É transição isso. política, é terrível, porque realmente era um grupo que estava lá há muitos anos, que saiu e está desesperado para jogar a bomba lá dentro, quanto antes a bomba cair, melhor para É eles. isso. Então, É e isso. aí junta com a. Quanto você acha que dá de clique uma notícia do Corinthians para uma notícia do Palmeiras? É absurdo a quantidade de clique que dá, a visibilidade que tem o Corinthians é absurda. E aí, cara, é nojento você ver a imprensa agindo dessa maneira totalmente irresponsável, querendo clique, que tem querendo. lado, né? E que tem um lado tem dentro dessa lado, briga política. Aí voltando pro ponto que eu mesmo trouxe aqui. Sabe o que eu acho que acontece no Palmeiras? Como não tem esse racha, Joel, que foi o que você falou, não é que as coisas não vazam. Os caras têm fonte, os caras têm contato, os caras... Só que assim, negão... Eu sou jornalista, você é diretor, eu fiquei sabendo o negócio do Abel. Se eu publicar, acabou. Acabou, porque é um grupo só. Aí não é que eu tô fudendo você. Eu tô fudendo todo mundo. E aí eu não entrevisto mais. E aí eu não tenho mais o acesso. E aí eu fico pessoa não grata pra Então, circular nas coisas. é Esse é o ponto. isso. Mas É não é que não isso. vaza. É que tem um controle. E, de novo, É que o recado controle é é a dado, diferença né? de censura. Tem um controle da relação. A relação ela é dupla entre o clube e a imprensa. Tem um controle das coisas de como elas acontecem. Esse, inclusive, eu acho que é até mais, porque isso é uma coisa que o torcedor gostaria de ter sabido. O torcedor do Palmeiras. Eu acho que o jornalista, se teve contato e não publicou por conta dessas amarras, eu acho que não fez o papel dele, minha opinião. No meio daquela trolha, pô, teu treinador assina um pré-contrato. Cara, é um treinador. Porra! Maior vencedor da Super história. vitorioso. Maior vencedor da história do Palmeiras. Com juras de amor, não, porque eu fico no Palmeiras e não sei o que, e videozinho e mosaico na torcida, o cara tá vacinado. A Leila teve que ir lá e pagar e os caras estão na FIFA. Aliás, e não tá resolvida essa porra. Aliás, você viu o mosaico do Palmeiras? Esse aí a gente tem que publicar o mosaico pro Hendrick. Vi o Não. mosaico pro Hendrick. Nossa senhora, a coisa mais bizarra do planeta. E o Nivaldo Pietro narrando o último jogo da Libertadores. Vocês viram esse trecho, não? Não, mas ele é palmeirense, é doente. Doente. Né? Ele no meio da narração falou assim, e de repente, em alguns momentos do jogo, a torcida do Palmeiras parece uma torcida de estádio, fica apenas contemplando o time. E os caras... Ele fala isso. Falou na naturalidade, porque, né, o Allianz é aquilo, né, aquela coisa daquele jeito. Joelito, considerações finais, estamos dando 1 hora aqui. Ah, cara, eu não tenho que falar. Ah, Assim, cara. não tem que falar, cara. Tem que esperar Eu sei. terça-feira. Eu sei. Tem que Eu esperar sei. terça-feira, porque não tem mais o que falar. Assim, a gente, sei lá, de novo, o último jogo pra mim foi você sai, anda 1h30 pra chegar lá, leva tua sobrinha, esperando que vai ter uma alegria, explicando pra ela que o time vai pra ter fé. É difícil, cara. E aí o time perde, aí você abre o dia seguinte a notícia, é só coisa ruim do clube, não vem nada bom. Não tem. Então, assim, Então. você não consegue ver a luz no fim do túnel, cada vez está mais distante, cara. Eu concordo contigo. De forma prática é isso. Eu acho que ainda assim a gente tem o papel de, como corintiano, como torcedor, de tentar separar o que de fato é real e o que é barulho. É. É só esse meu que vai ser Assim, sempre o meu ponto aqui, sabe? tá ruim. Nas Copas a gente não tá jogando mal. Não. Então, não tá, mas é foda, porque a gente não consegue ter. Tá difícil ter uma regularidade, sabe, cara? Não, de regularidade de resultado mesmo, né? De ficar tranquilo. Né? De ficar Não tranquilo. dá. Se estivesse ali com 10 pontos, a gente tava tranquilo hoje na conversa aqui. Exatamente. Era Não é classificado nas 14, não quero Copas. ter 15 pontos. Esse 10 tava tranquilo. É isso, exatamente. Tava classificado nas Copas, longe da zona de rebaixamento, É isso. pau quebrando lá, mas a gente já tá falando que o time tá blindado, enfim. É entendeu? isso. É exatamente isso. Concordo com você. O título é Oremos. O título do episódio hoje é Oremos. Oremos. Tá definido, então você tá tendo... Eu sou bom de título, porque Oremos tá dito. É isso aí. Até semana que vem, terça-feira. Valeu, melhoras, hein, Melhoras, Joelito? Jô. Valeu. Obrigado. Um abraço. Melhoras pra você e pro Corinthians. Valeu. Tchau. Falou.